Hoje nós estamos aqui para dar alguns conselhos para que o seu relacionamento seja saudável e construído em Deus. Nós nos conhecemos em Santo André desde criança e voltamos a nos encontrar em Santo André também, já adolescente. Eu penso que o presente que eu recebi da Rose mais importante foi quando, mesmo eu falando para ela dos desafios de estar casada com um pastor, porque eu entendia que eu seria pastor em função de tudo que Deus havia falado comigo, então de todos os presentes que ela já me deu, o sim dela me marcou. Olha, quem disse o primeiro eu te amo, com certeza foi o Josué. Ele é muito mais romântico do que eu. E ele tem muito mais facilidade de falar, né? Com certeza foi ele. E de escrever também, né? E de escrever então, meu Deus, tenho pilhas de cartinhas. Fui eu que tomei a iniciativa de começar o relacionamento. Foi ele. A comida favorita do Josué é comida japonesa. Suíça. Ela quer voltar para a Suíça de todo jeito. Olha, a Rose, ela é uma excelente cozinheira. Ela faz vários pratos deliciosos. Eu não teria assim um mais específico, mas se for necessário escolher um, eu penso que ela faz muito bem um peixe. Ela trabalha muito bem com tempero, com aquilo que é frito ou é cozido, mas eu gosto do peixe que ela prepara. Com certeza, o mais pontual em casa é o Josué. Eu aprendi, hoje eu consigo acompanhar o ritmo, mas ele sempre foi o mais pontual. Olha, eu acho que é a Rose. A Rose fala mais do que eu no WhatsApp. É que eu falo por mim e por ele, que ele não responde, aí o pessoal me chama, eu tenho que responder a dele também. Sempre que tem um conflito, uma confusãozinha, quem sempre procura resolver é o Josué. Eu guardo mais. Fica esperando por mim, né? Olha, eu esperava que realmente a Rose fosse uma companheira muito boa, só que o que me surpreendeu é que ela se tornou uma companheira extraordinária. Então eu esperava apenas uma companheira que fosse interessante, não é? Legal, mas ela tem sido desde sempre realmente a esposa que um pastor precisa. Quando é carência, quando você supre, passa essa carência, acabou o amor, né? Acabou a disposição de estar junto, acabou. Agora, quando é amor, você tem sempre prazer de estar junto com a outra pessoa, você tem saudade, você quer ver. Então, eu acho que quando é carência, ela acaba. E realmente, quando o amor é de verdade, ele é sacrificial. Ele é sacrificial. Ou seja, ele vai estar presente em todos os momentos da vida. Em todos os momentos. Aí você realmente fala, opa, esse amor é de verdade. Porque ele esteve presente no outono, no verão, na primavera, no inverno. A maioria dos casais começam dando muita atenção à beleza estética, por exemplo, né? A beleza estética. Eu acho que é importante. A beleza estética também é importante. Porém, o que sustenta uma relação não é a beleza estética, mas, sobretudo, a beleza de caráter. Então, eu acho que você deve começar, de repente, a partir de uma atração, certo? Da beleza estética, mas você deve, assim que a poeira baixar, prestar muita atenção
no caráter da pessoa. Porque depois que se casa, o que torna o casamento sustentável é o caráter do homem e o caráter da mulher. Eu acho que baseado no que o Josué falou sobre a beleza e o caráter, a oração é essa, para que o Senhor prepare alguém que tenha caráter, que seja uma pessoa de Deus, que ame mais a Deus do que o próprio namorado ou a namorada, né? Então eu acho que você tem que estar sempre muito atento a isso e orando e pedindo para que Deus direcione a uma pessoa desse tipo, com caráter e uma pessoa de Deus. Olha, o que um casal precisa ter quando se casa é um coração ensinável. Por quê? Porque à medida em que o tempo vai passando, é necessário os dois terem maturidade. Por quê? Porque a maturidade nos ensina a buscar sempre o equilíbrio. E eu vou repetir o que eu sempre digo: a saúde está no equilíbrio, certo? Jesus veio cheio de graça e cheio de verdade. Isso aqui é um equilíbrio, graça e verdade. Agora, só é possível a manutenção deste amor que tem que ir crescendo se houver essa preocupação de amadurecer. E nós amadurecemos a partir dos momentos de dor pelos quais nós passamos. É interessante como o deserto nos amadurece, como os tempos difíceis nos amadurecem. Nós temos 40 anos de vida conjugal. E se nós temos hoje essa maturidade, não só para viver de forma saudável como casal, mas para inspirar outros, foi porque nós entendemos que os momentos difíceis da nossa vida seria importante para o nosso amadurecimento. E aí, eu e a Rose sempre procuramos manter o coração ensinável. Então, ter um coração ensinável é o grande segredo para você, então, começar de repente a relação com aquele amor que chama de paixão, até que vocês vão alcançando esse amor maduro na relação. Do namoro, nós até tivemos conversas assim sérias no sentido muito familiar, né? Porque nós tivemos assim um pouco de dificuldade no começo do namoro com o entendimento da minha família, principalmente, né? Nós tivemos algumas dificuldades de entenderem a minha mudança, talvez porque eu aceitei Jesus, fui para a igreja, então aquilo tudo assustou um pouco a família e o jeito de ser do Josué, mais sério e tal. Mas foi assim a única conversa mesmo por interferência de outros, não por nós. Aí foi aonde nós decidimos casar. Então, já que vamos superar isso aí, então vamos casar e viver a nossa vida, e foi assim. Nós somos seres ensináveis, adaptáveis e abertos para as mudanças, não é? Eu costumo dizer assim, olha, não existe a pessoa certa. Você se torna a pessoa certa. Qualquer casamento pode ser diferente para melhor se os dois estiverem dispostos a mudar. Então eu concordo com essa frase que não existe a pessoa certa. Se torne a pessoa certa. Então, se vocês dois, por exemplo, se os dois estão num relacionamento e os dois estão dispostos a mudar, como eu falei, tendo um coração ensinável e aberto para as mudanças, eu penso que essa relação, por mais que as pessoas achem que não daria certo, pode ser uma bênção. Por quê? Porque o Evangelho e a Palavra de Deus nos molda a imagem de Cristo, e eu acho que toda mulher espera um homem parecido com Jesus e todo homem espera uma mulher que também tenha os traços do caráter de Jesus. Eu diria que eu sou muito grata a Deus, porque apesar de tão jovem, eu ter acertado na escolha, né? Uma escolha que para todos parecia que não daria certo, mas que eu tenho certeza que Deus escolheu, né? Nós um para o outro, porque... Então, assim, o que eu diria é isso, eu agradeço muito a Deus
pelo que ele fez, apesar da minha pouca fé, apesar de eu conhecer pouco a Jesus, mas ele me amou e me deu meu maridão aqui. Eu sei se ficou bom isso aí, mas é isso aí. Essa é uma pergunta interessante. Quanto tempo de namoro seria o ideal antes de se casar? Veja, o namoro de um cristão, principalmente, não pode ser nem muito curto e nem muito longo, certo? Até porque o namoro é um bom tempo para que os dois se conheçam um a família do outro, conheça quais são os objetivos, o propósito de vida. E então não pode ser nem muito rápido, mas também não pode ser muito longo. Eu penso que o namoro de um casal cristão não pode ser um namoro de 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu acho que não faz sentido hoje. Então, tem que buscar ali o meio termo, nem muito rápido e nem muito longo. E aí vocês dois estudarem para ver qual dentro desses limites do bom senso é o tempo ideal. Olha, o papel dos pais no namoro é dar direção, né? Eu penso que os pais, né, eles têm que estar mais atentos a tudo que está acontecendo com os filhos no sentido de namoro também. Procurar conhecer quem é essa pessoa que o filho ou a filha escolheu e estar dando direção mesmo, conselho, mas não interferir 100%, porque nós não podemos escolher pelos nossos filhos, né? Então eu acho que você pode mostrar os prós e os contras, mas não ser a decisão deste namoro, deste casamento. Teve um episódio, por exemplo, na vida da Letícia, né? Que ela chegou a ser noiva de um rapaz, mas que nós, às vezes, conversávamos, né? E a gente não via um futuro para ela com aquele rapaz. Mas aí nós fomos com jeito, sempre mostrando para ela algumas atitudes que não eram legais, que a gente achava que no futuro podia ter problemas, né, no casamento. E graças a Deus ela terminou esse noivado e hoje ela é casada e muito bem casada. O namoro deixa de ser saudável, primeiro, quando há um sentimento de possessividade, ou seja, é um ciúme patológico e doentio, onde ele quer ter o controle absoluto em todas as decisões dela e a coloca numa gaiola, numa prisão. Então, já não é mais saudável. O namoro deixa de ser saudável também quando a única coisa que importa não é o sexo. Quando os dois começam, mesmo como cristão, quebrar regras e princípios e valores e acham que para que dê certo e continue tem que haver a prática do ato sexual antes do casamento. E em terceiro lugar, o namoro deixa de ser saudável quando um não honra os pais do outro, ou seja, não honra os próprios pais muitas vezes e também não se submetem à autoridade dos pais dela ou dos pais dele. Aí então esse casamento já deu, esse namoro deu sinais que se terminar em casamento vai ser um problema. Eu e a Rose, nós nos conhecemos há muito tempo, porque o pai dela era diácono na igreja que meu pai era pastor. Então, a gente praticamente, nós crescemos juntos. E aí eu vim para Bragança Paulista, foi quando eu voltei a visitá-los, que eu a convidei para ir na igreja comigo, certo? Um dia, e a família dela toda incentivou para que ela fosse. E eu até me lembro que ela se entregou para Jesus numa mensagem que eu preguei na igreja, né? E ela não era crente, ela não estava na igreja, né? Ela foi até com um vestido um pouco mais curto, assim, eu fiquei muito preocupado, certo? Mas ela se entregou para Jesus e ali foi naquele dia que eu pedi você em namoro. Foi. Era até o mês de junho, muito frio e tal. E aí nós namoramos, né? Nós namoramos 9 meses. E decidimos, então, nos casar. E eu penso que uma conversa muito boa que houve entre eu e a Rose
eu sempre tive consciência de que eu tinha um chamado, porque eu sempre trabalhei na igreja, me envolvi com o ministério junto com meu pai, e eu, dentro do carro, eu tinha um carrinho velhinho, e aí eu disse assim para ela, olha, eu tenho uma chamada pastoral, você sabe o que é ser esposa de um pastor, mas eu vou te relembrar aqui. E eu comecei a relembrar ela o que significava ser esposa de pastor, para ver se ela estava decidida a se casar comigo, antevendo, certo, esta possibilidade de eu ser um pastor amanhã. E eu nunca Detalhe, viu, gente? Eu tinha 17 anos e ele tinha 20. Exatamente. Conversa séria. É uma conversa séria, entendeu? Foi quando ela disse, não, eu amo você e estou disposta a escrever uma história com você de casamento. E eu acho que essa conversa, ela foi decisiva para que a Rose enfrentasse comigo todos os desafios pelos quais nós passamos. Morar em 2 cômodos, andar de ônibus, andar a pé, não ter muitas vezes recurso para ir para a igreja de ônibus e voltar a pé, ou ir a pé e voltar de ônibus. E a Rose, ela nunca reclamou. Por quê? Porque ela não foi enganada. Ela foi para o casamento consciente de como seria o nosso começo. E esta é uma das razões porque hoje nós temos autoridade para falar com os que estão começando sobre esses desafios do início. Bom, Rose, eu quero dizer para você que já falei isso mais de uma vez, que eu só sou o que sou e cheguei aonde cheguei por causa da mulher que eu tenho ao meu lado. Se você não fosse o que você é, talvez eu não me tornaria o que eu me tornei em Deus. Você realmente foi um instrumento da graça de Deus para me ajudar a ser o que eu sou hoje. Por isso, eu sou grato a Deus, sou grato a você e eu espero que a gente conclua a nossa jornada se amando mais ainda do que nós nos amamos hoje, porque hoje nós nos amamos muito mais do que quando nós começamos. Te amo muito. Era eu? Meu Deus. Você tinha que deixar eu falar primeiro. Eu tenho sempre um site. Jô, eu quero aqui te agradecer por tudo que você é para mim hoje e tudo aquilo que você prometeu há 40 anos atrás. Hoje eu tenho certeza que é muito mais do que aquilo que eu sonhei, aquilo que eu pensei, aquilo que eu acho que eu mereço. Então, eu louvo a Deus porque o que nós vivemos hoje é algo assim tão extraordinário de Deus mesmo em nossa vida, que eu não consigo, momento nenhum, nunca pensar em ter tido ou vivido algo diferente. Então, sou grata a Deus mesmo pelo homem que você é, pelo pai que você é, pelo marido, pelo vô que você é. Então, assim, sou uma mulher totalmente realizada e grata a Deus por tudo. Te amo muito. Ótimo. Você que está namorando, sempre preste atenção nisso. A menina, o meu namorado, ama mais a Jesus do que eu. O rapaz, a minha namorada, ama mais a Jesus do que eu. Porque se o seu namorado amar mais a Jesus do que você, sem dúvida alguma, você vai ter um marido amanhã extraordinário. E se a sua namorada amar mais a Jesus do que você, com certeza você vai ter a mulher que vai ser instrumento de transformação na sua vida.